Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, com participação especial do Tom e da Sky. E pra quem não me conhece, eu me chamo Andrea. Eu moro atualmente aqui nos Estados Unidos há 7 meses e eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre o meu processo de visto. Eu vim pra cá com o visto de esposa, que é o CR1, mas antes de vir pra cá com o visto de esposa, eu também apliquei pro K1, que é o visto de noiva. Então eu quero falar um pouquinho pra vocês da diferença entre o visto CR1 e o visto K1 e quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Então, começando um pouquinho sobre a documentação. Na verdade, o porquê, né, que eu mudei do K1 pro CR1. Então, assim, a princípio, quando eu tava noiva do meu atual marido, que é um cidadão americano, a gente optou por escolher o K1 por ter pesquisado e visto que seria mais rápido. Então a gente optou por ele porque a gente estava vivendo um relacionamento à distância e a gente começou o nosso relacionamento no período da pandemia. Então a gente teve uns períodos bem difíceis de ter que ficar distante um do outro. Inclusive a gente passou pela fase em que ele não pôde entrar no Brasil por 7 meses e eu não podia vir pra cá, porque eu também não tinha visto de turista, achava difícil de ser aprovada naquele período. E a gente optou por fazer o visto K1. Ainda era começo de pandemia, então a gente ainda acreditava que seria mais rápido e não sabia o que estava por vir, né? Um tempo depois que a gente aplicou para o nosso visto, o consulado fechou, a pandemia ficou muito pior e a gente ficou sem muita perspectiva. A gente ficou esperando no nosso processo por volta de 9 meses. O nosso visto chegou a ser aprovado, mas como o consulado não estava aberto na época, a gente não sabia quanto tempo mais iria demorar até eu poder fazer a minha entrevista e de fato vir para cá. Então, optamos por mudar para o CR1 porque a gente não queria mais ficar separado. Então a nossa ideia foi, se Maomé não pode ir até a montanha vai até Maomé. Então a gente tomou a decisão de desistir do outro processo e casar e começar um novo processo. Então assim, a gente gastou uma grana, foi triste por essa parte, também pelo tempo que a gente acabou esperando por um visto que a gente não deu finalidade, mas eu posso dizer hoje que pra mim, pessoalmente, a Andrea, foi a melhor decisão que a gente podia ter tomado. A gente se casou lá no Brasil e depois de alguns meses a gente deu entrada no nosso visto de esposa, no CR1. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês das diferenças. No geral, antes da pandemia, o visto K1, que é um visto de noivo, era conhecido por ser mais rápido, porque ele é um visto que um processo que você dá entrada para que você possa entrar nos Estados Unidos, né? Com a intenção de se casar com um cidadão americano ou americana. Então, por ser só essa primeira parte, para que você entre no país, acabava sendo mais rápido por ser um processo menor. E aí, algumas das coisas que você precisa, né, ter nesse processo. Obviamente, a intenção de casar com um cidadão ou cidadã americano. Você tem que comprovar que vocês se viram, né, durante esse relacionamento de vocês pelo menos uma vez dentro de 2 anos. Comprovar que o relacionamento de vocês tem uma boa fé, né, que realmente vocês têm intenções verdadeiras, que não estão vindo aqui só por conta do green card ou por algum tipo de contrato, porque eles acham que todo mundo vai fazer isso, porque realmente tem algumas pessoas que fazem, né? É um país que tem muitas pessoas interessadas em morar, então algumas pessoas agem sim de má fé, mas não é o caso da maioria, então a gente acaba tendo que ter mais essas comprovações por conta dessas situações. E é isso. Ele acaba sendo também um processo um pouquinho mais caro, porque você faz parte dele no Brasil e depois você tem que fazer outra parte depois que você chega aqui nos Estados Unidos. Em contrapartida, o CR1, a vantagem dele, né, uma das maiores vantagens é porque você vai aplicar como esposa, né, como um relativo direto do cidadão americano. E apesar de ser conhecido por levar mais tempo, não foi a minha experiência, porque aconteceu na pandemia, eu não sei qual é a realidade agora, né, depois de 2 anos, porque eu dei a entrada no meu visto há 1 ano e meio, mais ou menos, então muita coisa pode ter mudado, eu não sei se ainda continua mais rápido do que o K1. Na época que eu fiz, ele foi mais rápido que o K1, porque o meu visto do K1 foi aprovado em 9 meses, a aprovação só, né? Eu ainda não tinha data para entrevista, não tinha previsão de quando eu faria entrevista e poderia imigrar. O meu processo do CR1 total levou 10 meses, mas isso varia muito de onde o seu processo foi enviado e qual é o tempo que eles estão tendo agora. As últimas experiências que eu tive de amigas próximas foi tão rápido quanto o meu.
Então, acredito que a tendência é ficar mais rápido, mas pode ser que o K1 volte a ser mais rápido do que o CR1. Então, por que você optaria por fazer o K1? No sentido geral, se você quer vir mais rápido pra cá, ou se de repente você quer se casar aqui nos Estados Unidos, você quer fazer cerimônia com a família americana, ou você tem um lugar específico que você quer fazer, ou porque você tem mais pressa de estar com o seu namorado, seu marido, né? Você também tem esses 90 dias depois que você chega aqui pra se casar, né? Você não necessariamente precisa se casar no primeiro dia, você tem 90 dias pra se casar. Então você tem um determinado tempo de experiência dentro do país, né? Também uma certa adaptação pra ver se você conseguiria ficar aqui, enfim. Tem as suas vantagens. E o CR1 também, a vantagem é que você pode se casar no Brasil, com a sua família, né, com todo mundo perto, pode passar um tempo do período do casamento com as suas familiares de perto. Essa foi uma parte que eu gostei muito, uma experiência muito boa pra mim, porque eu tive a experiência de ter meu marido perto da minha família por 1 ano e meio, de criar vínculos realmente verdadeiros com eles, de estar próximo, de fazer parte da família. Ele já tinha morado no Brasil, né, por 2 anos, mas ele morou 1 ano e meio comigo, estando ali no meio da minha família, vivendo o meu dia a dia. A gente teve a fase da adaptação antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, o que foi bom para mim também, porque eu não precisei me adaptar ao casamento e a estar em outro país. Foi uma coisa de cada vez, então assim, teve as suas partes muito boas. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, nem todo mundo, quando opta pelo CR1, casa e tem a oportunidade de ter o marido morando lá no Brasil, né, ou a esposa. Alguns casam online ou até casam no Brasil, mas não conseguem ficar perto do marido ou da esposa por questões de trabalho, de estudo ou coisas do tipo. Então, casam, mas ainda continuam vivendo um relacionamento à distância. Então, assim, a maior vantagem do CR1, e foi algo que pra mim fez total diferença e eu fiquei muito feliz de ter mudado por conta disso, é a independência que você tem. Porque você já entra nos Estados Unidos, você já imigra tendo o Green Card, então você entra no país podendo trabalhar, levar uma vida normal, né, como as outras pessoas, e você pode entrar e sair do país tranquilamente. Você poderia voltar pro Brasil, se é a sua intenção em pouco tempo, para visitar sua família, ou poderia ir em outro país, se de repente vocês têm planos, sem ter que esperar o processo aqui dos Estados Unidos, porque você já vai ter concluído todo o seu processo. Então você já chega com o seu green card já podendo levar uma vida normal, o que pra mim fez muita diferença, porque se eu tivesse vindo com o K1, que foi o nosso plano inicial, eu teria que esperar o processo aqui, né? Depois que você casasse, você tinha que solicitar o seu green card e esperar pela autorização de trabalho e esperar também pela autorização para poder viajar. E isso é muito relativo, pode ser rápido ou pode ser muito demorado. E aí, de repente, você tem que ficar 1 ano e meio esperando aqui sem poder trabalhar e sem poder viajar, sem poder sair do país. Então, dependendo de para quem for, é uma fase muito difícil. Então, tem que colocar isso no lápis. Eu não vou aconselhar se você tem que optar pelo CR1 ou pelo K1. Tudo vai depender de cada realidade, do que você está procurando, qual é o seu objetivo principal. Obviamente, o objetivo principal é ficar perto do seu namorado, do seu noivo, do seu marido. Mas do que vocês estão dispostos a abrir mão, né? No CR1, você tem que comprovar uma renda um pouquinho maior quando você está fazendo o seu processo de visto. Eu achei eles muito similares, a diferença é que o CR1 você precisa comprovar que vocês são um casal. Se vocês não moram junto, depois que vocês casam, fica um pouco mais difícil, né? Mas se vocês moram junto, vocês têm comprovações de uma vida junto e de que o casamento é verdadeiro, já ajuda muito. Enquanto quando vocês ainda estão noivos, é um pouco menos exigente, né? Porque o seu relacionamento é um pouco menos sério do que o casamento. Então, eles têm menos exigência com relação às provas de relacionamento, mas ainda vão ter. Então, em ambas as situações, você vai ter que provar que seu relacionamento é de boa fé, é verdadeiro, vocês têm intenção de estarem juntos, de casar se ainda não casaram, de permanecerem juntos se já estão casados. Nos dois, você tem que comprovar que você pode manter financeiramente a pessoa que você está trazendo para os Estados Unidos, né, o pedinte. A diferença é a porcentagem. Quando você faz o CR1, você tem que comprovar 125%. E no K1, você tem que comprovar 100%, perdão. Mas, basicamente, essas são as diferenças. Não vou falar o que vocês têm que fazer
não vou dar uma resposta pronta, tipo, vem com CR1. Foi a minha experiência pessoal, ou, vem com K1. Teve muita gente que foi muito mais rápido fazendo K1, muita gente que foi mais rápido fazendo CR1, muita gente que ficou tranquilo com o K1, muita gente que teve dificuldade e vice-versa. Então, cada pessoa é cada pessoa, você tem que analisar cada um dos pontos e ver o que se encaixa mais na sua realidade, né? E aí, eu acho que é importante quando você opta pelo K1, é você pensar, eu vou conseguir ir para um país, para um outro país e ser totalmente dependente do meu marido, da minha esposa, financeiramente, porque eu não vou poder trabalhar? Tudo bem pra mim ficar 1 ano ou mais sem poder sair do país? Eu não vou ter nenhum tipo de emergência? A gente nunca sabe, mas não tenho nenhum plano ou coisa do tipo. Eu não vou ficar louca dentro de casa, eu vou conseguir encontrar coisas pra fazer, me distrair, eu vou ficar bem com isso, eu tenho psicológico pra isso. Eu, Andréia, particularmente, acho que teria sido muito, muito difícil pra mim. Eu não sei se eu teria me adaptado muito bem, tendo essas certas dependências, mas obviamente tem suas vantagens. Então coloquem no lápis o que vale a pena pra vocês. E é isso, gente. Encarem aí a situação e a realidade de vocês e sejam felizes. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade, deixem comentários aqui no vídeo. Eu vou ajudar vocês com o que eu souber e o que eu puder. E não tenham medo, façam o processo, sejam felizes, casem, noivem e